Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos em que eu uso materiais antigos que eu gravei e tinha no meu computador e estou editando agora para poder mostrar para vocês. E nesse vídeo aqui vou mostrar como que eu fiz essa máscara utilizando argila e papietagem. Vamos lá? Para começar, eu quis fazer uma base, então eu utilizei isopores que eu tinha, desses que vem junto quando a gente acaba comprando alguma coisa, né? Então eu guardei esses materiais. Eu peguei esse isopor, eu fiz a marcação de um desenho que ele tinha mais ou menos o formato do meu rosto. Eu cortei esses pedaços de isopores, como vocês podem ver, e eu fui colocando mais camadas para poder dar uma tridimensionalidade ali, né? Para ele ficar mais ou menos com o formato de um rosto. Hoje em dia eu já não faria dessa forma, mas eu vou mostrar porque tá gravado, né? Tá ali no processo, faz parte do processo dessa máscara. Enfim, daí eu fiz a marcação ali do nariz, que eu tinha marcado mais ou menos a altura dos olhos, do nariz. Eu fui recortando e depois eu vou colar essas partes para poder dar um formato aí mais ou menos de rosto. Eu queria deixar ele mais altinho, né? Então ali eu peguei mais um pedacinho e eu vou bem na intuição mesmo, eu não tenho muita... Poucas coisas eu faço marcando assim bem direitinho. Então eu peguei e fui cortando e colando e vendo o que ficava melhor. Ali pras bochechinhas, pro queixo, e agora eu peguei e eu vou colar isso tudo e depois eu vou cortar ao redor. Para colar eu utilizei cola quente, então eu só fui passando e colando e com um estilete bem ruinzinho inclusive, eu fui cortando ali para dar o formato mais arredondado do que tem um rosto humano, né? Essa daí é a marcação dos olhos, né? Então, fazer... Eu fui olhando ali pro meu rosto no espelho e eu fui tentando cortar mais ou menos como que eu acho que deveria ser. Ali na boca eu não detalhei muito, mas eu queria só deixar mais ou menos marcado. Eu peguei um pedaço de uma sacolinha transparente. Essa sacolinha eu coloquei por fora ali da máscara. E a minha ideia era proteger ela da argila, porque eu vou modelar em cima dela, eu modelei em cima dela. E pra fazer isso dali, então, eu não queria sujar, porque eu queria poder reutilizar depois se eu quisesse. Então eu coloquei essa sacolinha plástica para poder modelar por cima. E daí eu fui modelando ali, tá bem acelerado o processo, porque não é tão interessante. E eu fui colocando, sem muita regra, assim, fui colocando para fazer mais ou menos aí o formato que eu queria. Eu queria expressões bem exageradas, então eu fiz um nariz enorme ali pro tamanho da máscara. E eu fiz ela só até o lábio superior, né? Eu não quis fazer do lábio inferior. Ali tá a modelagem pronta. Depois da modelagem bem certinha, eu peguei um pouquinho de água com... Ali eu coloquei uma espátula, mas depois eu desisti da ideia, eu fui com a mão mesmo, para poder alisar essa peça para ficar mais retinho. Então primeiro eu dei todo o formato da peça, né, todo o formato do rosto que eu queria, e depois eu vim com a água para alisar ali, fazer os detalhes. Eu coloquei nesse rostinho alguns detalhes bem fininhos, tipo ali na testa, as rugas na testa, mas eles não vão aparecer depois no resultado, tá? Já avisando vocês que eu fiz esses detalhes, mas eles não pegaram nada ali depois no resultado final. Então ali tem a peça alisada. E agora eu decidi colocar uma outra sacolinha por cima, porque eu vou fazer a papietagem sobre essa máscara e eu queria testar de um jeito em que eu não precisasse sujar o meu papel quando eu estivesse fazendo papietagem. Então eu coloquei essa sacolinha, pode ser sacolinha de mercado, eu coloquei o transparente para que vocês pudessem ver o que eu tô fazendo. Então eu peguei essa sacolinha, eu coloquei e como a argila tá molhada por baixo, ela gruda super fácil na sacolinha plástica, né? Então a sacolinha gruda muito fácil nessa argila que tá úmida. Eu fui só colando assim, né? Com a mão, fui encostando, ele já foi colando de uma vez. Ali então vocês podem ver como que ficou. Tem ali umas pequenas ruguinhas do plástico, mas eu não acho que isso tenha interferido aí no resultado final. Acho que não nem chegou a aparecer essas pequenas rugas. Então agora eu fiz uma misturinha aí de água com cola. Ficou mais ou menos essa consistência que tá aparecendo aí. Eu rasguei os papeizinhos, tem que ser rasgado, não cortado, né? Porque ele fixa melhor. Quando a gente corta não fica tão legal. Eu primeiramente então passei um pouco de cola. Eu coloquei o papel e eu passei cola por cima de novo. E eu fui fazendo isso várias vezes até cobrir toda a máscara. Quanto maior é o tamanho da superfície, maior eram os pedaços de papéis que eu utilizava e quanto mais detalhado era um espaço, menores os papéis que eu fazia, né, que eu colocava. Então eu fui cobrindo a máscara inteira aí com papietagem. Eu fazia dois tipos de camada, uma com as impressões, porque era um papel de rascunho, né, as impressões viradas para cima e uma com as impressões viradas para baixo.
Então, assim, eu conseguia ter noção aí da quantidade de camadas que eu tava fazendo. Eu continuei fazendo várias e várias camadas, eu esperava secar e fazia mais algumas, mas pode ser feito direto também, né? E eu fui colocando ali ao redor de toda essa máscara, até eu achar que tava uma quantidade razoável de camadas. Eu não sei exatamente quantas camadas que tinha de papel agora, mas eu imagino que umas 4, 5 no mínimo. Depois que eu fiz ela toda, sobrou um pouquinho de cola, então eu decidi passar um pouco de cola por cima aí da máscara só pra dar uma reforçada aí na estrutura dela. Não sei se realmente muda alguma coisa, né? Mas eu passei essa camada de cola, tá registrado, então tô comentando sobre ela aqui. Esse é um zoom, olha que bonito que fica com uma lente de aumento aí, essa papietagem com a cola por cima. Achei super bonito, por isso que eu tô mostrando. Então, nossa máscara secou finalmente, ela tá bem resistente e para retirar ela eu só precisei ir desencaixar ali a parte de baixo, né? Eu rasguei um pouco a sacolinha para facilitar a minha vida, então eu só precisei puxar agora, vocês vão ver que só vou puxar e ela vai sair a máscara. Ficou com um pouco de argila, parece grudado na máscara, mas na verdade ela tá grudada no plástico que tá ao redor dela, né? Então, assim, quando eu tirei a argila, ó, minha papietagem tá limpinha, sem nenhum tipo de argila nela. E foi super fácil de retirar. Essa argila eu posso guardar para fazer uma outra papietagem depois, né? Um outro formato. E assim ficou, então, a nossa papietagem. Funcionou super bem a ideia. Eu tô marcando os olhos para eu recortar. Eu recortei com estilete. Não sei se tem alguma forma mais fácil de recortar esses olhos. Eu sempre sofro para fazer isso. Eu já fiz outras máscaras depois também dessa. E eu sempre achei difícil essa parte de recortar os olhos. Eu achei que o tamanho não tava legal, queria fazer eles maiores. Então eu peguei, marquei maior ali, recortei maior também. Eu recortei ali o espacinho do nariz pra ter um pouquinho de ar pra passar, né? E também eu recortei ao redor com uma tesoura, só pra tirar as rebarbas que ficaram, né? Que não ficaram tão bonitas ali ao redor da máscara. Feito isso, agora é a hora da finalização. Eu fiz uma finalização bem simples, eu passei tinta. Primeiro eu passei uma tinta toda branca, porque eu queria que eu pudesse pintar de um jeito mais fácil, né? Enquanto a tinta ainda estava molhada, eu misturei um pouco de magenta e eu fui passando em alguns detalhes. Então eu passei ali na sobrancelha, no nariz, na boca, na bochecha, na testa. Então eu não queria fazer eu queria fazer ela branca, mas com alguns detalhezinhos aí rosados. Depois de ter feito essa primeira camada, então, de tinta em alguns detalhes, eu decidi colocar um pouquinho aí de magenta para fazer um pouco mais escuro ali na parte que vai ficar a sobrancelha dela, né? Dessa máscara. E ali na boca também. Coloquei um pouquinho ali também ao redor do olho, que eu queria deixar mais marcado, chamar uma atenção ali, né? E eu já puxei um delineado aí que eu queria que ficasse como se fosse uma maquiagem ali da bonequinha, né? Da máscara, no caso. Até o momento ficou assim, mas vai ter mais pintura ainda que eu vou fazer em cima dessa máscara. Eu decidi utilizar só material escolar, o único que não é essa caneta, nem lembro que caneta que é, mas é uma da Faber-Castell. Ela riscava muito bem, muito forte. E o lápis que eu tô utilizando é da Leleu, então é um lápis bem baratinho, o lápis mais baratinho que eu tinha encontrado no mercado. E eu queria fazer ela com esse lápis pra ver se é possível fazer com qualquer material mesmo aí a finalização, né? Porque eu queria utilizar essa técnica em sala de aula pra fazer máscaras em sala de aula, então por isso que eu tava utilizando material escolar. Queria saber se ia funcionar, se ia ficar legal. Eu utilizei os lápis pra fazer alguns detalhes ali da sobrancelha e também alguns detalhes da maquiagem dela, então usei pra escurecer alguns espaços, como se fosse uma sombra, né? Eu utilizei também marca-texto. Essa marca-texto é uma caneta meio que em gel, ela é bastão, mas ela é meio que um gel. E eu achei que ficou super legal pra fazer maquiagem nela, eu achei que ficou super bonito o resultado e muito fácil de passar também. Então eu fiz com as cores que eu tinha e depois eu dei uma mesclada assim com a mão. E eu achei que o resultado ficou muito bonito. Eu utilizei também giz de cera para fazer alguns detalhes. Eu peguei esse tom mais rosadinho claro para passar alguns detalhezinhos da máscara e um tom um pouquinho mais escuro para fazer mais detalhes da maquiagem. Fiz ali uma pintinha para dar um charme e também fiz ali para dar uma sombra no nariz. Outra coisa que eu fiz ali é reforçar os pelos da sobrancelha, né, para ficar um pouquinho mais escuro. E agora eu quis acrescentar uns detalhes aí diferentões nessa máscara. Primeiro que eu queria colocar um piercing nela. Então eu peguei um dessas argolas de chaveiro e eu tentei fazer um piercing para colocar ali nessa parte no centro do nariz, que eu esqueci o nome, mas eu achei que não ficou tão legal ali e eu queria colocar do lado.
Então eu furei com uma agulha e eu coloquei ali o piercing do lado do nariz, que eu achei que ele ia chamar mais atenção do que se ele tivesse ficado ali no centro do nariz. Daí com o corretivo eu fiz algumas sombras, porque eu achei que se eu passasse tinta guache talvez não fosse pegar tão bem. Umas sombras não, desculpa, uns brilhos em alguns lugares mais de destaque. Com cola de silicone eu coloquei umas pérolazinhas pra ser tipo uma maquiagem meio de carnaval, como se fosse, né, uma maquiagem bem coloridona. Daí eu acrescentei alguns outros detalhes também com a caneta pra ficar uma marcação aí mais ou menos do formato do nariz. E eu quis também colocar um piercing aí diferente de correntinha e daí eu coloquei ele na sobrancelha. E esse foi o resultado da máscara. Espero que tenha gostado. Eu achei que ficou bem interessante, assim, ainda mais que era a primeira vez que eu tinha feito essa técnica. Eu achei que funcionou super bem. E a finalização, vocês viram que dá pra ser com materiais bem simples também. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo pra mais gente receber ele e mais gente poder conhecer esse canal. Tchau!